A graça e paz, irmãos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 7. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 7 ao versículo 11. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos iniciar. O texto diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor por esta palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos porque Tu és santo, Tu és perfeito, Tu és poderoso, e a Tua palavra ela é infalível, ela não muda e sempre será eterna. Então, desde já, Senhor, ilumina o Teu servo através do Teu Espírito Santo, para que esta mesma palavra venha entrar em nossos corações para discernirmos, Senhor, o que é o pecado e aquilo que nos tira do pecado e nos leva para a salvação. Então, nesta noite, que o Senhor se faça presente, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, poder sentar, tomar assento em nome de Jesus. Eu queria que vocês continuassem com o texto aberto, né? Como é de costume, a gente expor o texto e vocês analisar o texto. Texto esse que acabamos de ler através do nosso irmão Bruno, ele ressalta a figura primária dos personagens Moisés, né? De forma mais secundária a figura de Josué, né? Josué, enfim, fazendo a parceria naquela substituição lá na frente para com Moisés. Mas uma coisa que eu queria, de forma bem superficial, ver com vocês, que uma das coisas que mais trata o texto aqui, dentro desse texto, a frase mais evidente é tenda. Se vocês observarem, 11 vezes ela é mencionada dentro do texto. Mas eu queria pensar com vocês a partir dessa frase aí que Abner está a soltar na projeção. Vamos dizer, tenda sem glória. Se você observar, o texto diz que a glória do Senhor descia sobre a tenda. E não era só Moisés que tinha tenda, mas todas as pessoas que estavam no arraial tinham tenda. Porém, para a glória do Senhor baixar, a tenda tinha que ser retirada do arraial e ficar fora do arraial. E é justamente a partir daí que eu quero que nós pensamos qual o sentido para a minha vida prática hoje, o retirar dessa tenda do arraial e sair fora do arraial. E ao sair fora do arraial, eu ficar mais próximo, mais íntimo do Altíssimo. E uma coisa que me chamou a atenção é que o verso 7 diz: Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para fora, bem longe do arraial. Primeiramente, diz o texto que ele costumava. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que ao desarmar aquela tenda, não era uma coisa esporádica que Moisés fazia. E eu fico pensando, quantas das vezes a gente sai fora do arraial, mas sai fora de forma o quê? Esporádica. Uma vez por ano, uma vez na vida. Mas diz o texto sagrado que Moisés, meu amado, de forma
costumeira, de forma, não era algo, como eu disse, aleatório, mas era algo de costume, já era uma coisa que fazia parte da própria rotina dele, abandonar o arraial e ir ao encontro do Senhor na tenda do encontro. E aí eu fico pensando, será que nós estamos dispostos a entrar nesse costume? A entrar dentro dessa diretriz de dizer assim, eu estou disposto a sair fora do sistema. Enquanto a mocidade cantava, eu fazia um retrospecto. Toda vez que inicia um novo ano e antes vai adentrando, no caso, terminando um e adentrando o outro, você vai fazendo o quê? Uma retrospectiva. É isso? Do que você fez, do que deixou de fazer, de pessoas que partiram. Não é isso? É um momento de introspecção. E aí eu fiquei pensando assim, será se de fato nós temos pensado, usado de usar esses momentos para a gente se aproximar mais do Senhor. E ver o quanto a gente está distante do Senhor. O quanto a gente está enveredado, enfeitiçado, queimando o nosso tempo em coisas tão fúteis, brigando, discutindo, enquanto nossa vida, mais um ano, se findou praticamente na sua história na terra. E aí eu fico pensando, o que é que de fato nós temos de saldo para com o Senhor? E aí o texto diz que Moisés, meu amado, ele costumava desmontar a sua tenda. E fazer o quê? E armá-la bem longe do arraial. E aí eu queria que você pensasse, fizesse uma introspecção, que de fato arraial é esse seu. O arraial seu pode ser a universidade. O arraial seu pode ser as redes sociais. O teu arraial pode ser tantas coisas que nos distancia do centro da vontade de Deus. Mas a gente quer ver a glória sem arrastar o quê? A tenda, diga, para fora do arraial. Para mim ver a glória, eu tenho que arrancar a tenda. E é essa a pergunta, está disposto a arrancar a tenda em 2024? Não de forma esporádica, mas de forma o quê? Costumeira. Não, eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ter experiência real com o Senhor. Eu não quero ter um Deus distante. Eu não quero ter um Deus apático. Eu não quero ter um Deus simplesmente teórico, de conceitos vagos, mas um Deus profundo que se dá a revelar a mim e a você. Porque se você analisar, meu amado Moisés, não existe um cara na terra, na face da terra, que teve mais experiência sobrenatural com Deus do que Moisés. Mas lembre de uma coisa, Moisés, para ver a glória de Deus, ele teve que sair fora do arraial. E alguém pode dizer, quer dizer, o senhor está dizendo para a gente, pastor, que eu tenho que deixar de estudar, de trabalhar? Não. Porque o grande desafio nosso não é sair fora do mundo. Não é não deixar que o quê? Que o mundo entre dentro da gente. Diz algum pensador que a igreja é semelhante ao barco. A igreja é para estar no mundo, mas não o mundo dentro da igreja. O barco foi feito para estar no mar, mas jamais o mar pode adentrar dentro do barco. Porque você sabe muito bem, a partir do momento que adentrar essa água no mar, ele, sobre o barco, esse barco vai naufragar. Da mesma forma somos nós. O grande desafio é você estar trabalhando ou não estar trabalhando, mas fazer a diferença. Amém? Mas aí fica o desafio meu e teu nessa noite, a nós pensarmos como Moisés fez assim. Ele costumava pegar a tenda. Diga, Senhor, que eu tenho esse costume. O costume de sair fora do sistema, fora do arraial, fora da zona de conforto. Você está observando que se eu perguntar qual, quando vocês querem ter experiências com Deus, sim, mas onde é que Deus mais se deu a revelar ao povo dele? No deserto. Leva o povo para o deserto, tira o povo da zona de conforto e coloca lá.
Mas lá ele se dará a revelar ao povo, trazendo provisão, milagre, maravilhas. E eu quero dizer a você da mesma forma, Deus nos conduz a momentos difíceis para fechar as portas, para mostrar que não é o meu pulso, que não é o teu intelecto, não é a tua sapiência, não é a sua estrutura emocional, não é a sua estrutura física, financeira, é Deus em tua vida. Se eu estou a galgar um lugar, é a graça de Deus na minha e na tua vida. Só que em dado momento nós nos achamos o cara, né? Mas Deus está dizendo para mim e para você, pega a tenda. Desarme. E vá para fora do arraial. Porque lá é onde de fato eu quero se dar a conhecer a você. Amém, amados? E aí diz o texto, reiterando a verdade, costumava, ou seja, era algo não esporádico, mas era algo de fato do cotidiano de Moisés. Desmontar a tenda, sair fora do arraial e ver a glória de Deus em sua vida. Amém? Outra verdade que eu queria enunciar nessa noite é que ao entrar na tenda, fora do arraial, a glória do Senhor descia. Acompanhe comigo o verso 9, vamos lá? O que é que diz o verso 9? Olha, se a gente prosseguir o verso 7 e vendo aqui o verso 9, diz, quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo erguia, cada um, no caso, na ponta dos seus pés, da sua tenda, e seguia com os olhos até ele entrar na tenda. O verso 9, quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. Repita comigo, diz, quando Moisés entrava na tenda. Só quando Moisés entrava na tenda, o que acontecia? A glória descia. A glória não descia enquanto Moisés não entrava na tenda. Enquanto os outros, a gente vai ver lá na frente, que enquanto Moisés entrava na tenda, os outros da porta da tenda adoravam. E Deus não quer que nós adoremos na orla, mas dentro da tenda. É na comunhão. Não é na experiência do outro, irmão Antônio, mas é na sua própria experiência. Não é na minha experiência. Não é na experiência alheia, mas na minha própria experiência. É dessa forma que nós devemos trabalhar. É essa forma que o texto diz que de fato a glória só desceu quando ele arrancou a tenda do arraial, fora do arraial, e lá dentro da tenda, fora do arraial, o Senhor desceu com seu Shekinah, com sua glória, com sua majestade. E aí eu reitero essa verdade. Quer ver a glória de Deus? Nunca esqueça. Sou chamado, sou convidado, amém? Sou convocado por Deus ao quê? A sair fora do arraial. E montar a tenda. E não ficar simplesmente à orla da tenda, na porta da tenda, mas adentrar a tenda. Lembra com o que o Senhor deixou bem claro? Quer orar, o que é que tu faz? Entra no teu quarto, fecha a porta e orarás o teu pai em secreto. Isso é o quê? Comunhão. Já observou que quarto é o lugar mais íntimo da casa? Tem ou não? É o lugar mais íntimo do que eu? Não. É essa tenda que Deus quer que façamos. E alguém pode dizer, eu não tenho nem quarto. Eu não tenho nem porta no meu quarto. Esse quarto aí não é fisicamente um ambiente. O quarto você pode estar lá. Eu digo aqui a você, dos lugares que eu mais me sintonizo com o Senhor, estou lá lavando os pratos e estou sintonizando. Isso pode ser o quarto teu. Você pode estar lavando roupa e Deus pode estar te visitando. Você pode estar capinando, você pode estar estudando, você pode estar onde tiver. Se você estiver sintonizado na glória, meu Senhor, a glória do Senhor desce. Agora cabe a mim e a você o quê? Entender que Deus nos chama para entrar na tenda, no quarto, na intimidade, na proximidade para com o Senhor. E quando adentrarmos na tenda, a glória do Senhor aparece. Amém? Vocês creem nisso?
Amém? Ao entrar na tenda, fora do arraial, a glória do Senhor o quê? Aparece. Prossigamos o verso 10, vamos lá? No arraial, veja bem, no arraial, a porta da tenda, a adoração de longe, porém Deus nos chama à proximidade, à intimidade fora do arraial. Enquanto Moisés arrancou a tenda para fora do arraial, no caso, ao adentrar na tenda, a glória desceu, o povo de Israel foi o contrário. Continuaram no arraial e adorando onde? Na porta da tenda, de longe. E aí eu reitero essa verdade. Quantas vezes você quer adorar o Senhor de longe? Lembra daquele discípulo a Bíblia diz que levaram Jesus para a casa de Caifás e um discípulo o quê? O seguia de longe. Quantos crentes querem seguir o Senhor de longe? Quantos crentes querem se aproximar do Senhor? Querem, na verdade, ter intimidade com o Senhor, mas uma intimidade que é de longe. É algo como Bluetooth. Não, Deus quer que nós, de fato, estejamos próximo dEle. Você entende isso? Sentir a unção. Eu estava lembrando daquele episódio em que o texto diz que os moráveis estavam no navio, né? E John Wesley lá, apavorado, vou morrer. Enquanto os moráveis faziam o quê? Cantavam. Sabe por que eles cantavam? Porque eles sabiam que se partisse ali, ele estava na glória. E quantas vezes nós estamos desesperados, angustiados, ansiosos, com 2024 que vem por aí. Sim, vem! E vem trazendo desafio. E vem trazendo tantas coisas que nem eu e você nem imagina. Mas no controle está o Senhor do universo. No comando está esse Senhor que diz para mim nesta noite: saia fora do arraial. Porque no arraial eu encontro muito inquietude, incerteza, insegurança, medos, temores dos mais profundos e agudos. Aí Deus diz: monte a sua tenda, a sua intimidade nos meus pés, porque é lá onde Ele há de se dar a revelar a mim e a você. Amém, amados? O verso 10 acompanha comigo. E todo o povo, diz o texto, e todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um à porta de sua tenda adorava o Senhor. Onde eles adoravam? Diga, a porta da sua tenda. Adorava, sim. Mas era uma adoração o quê? Distante. Deus não quer adoração distante. Deus quer adoração o quê? Próxima. É um negócio de você com Deus, você e Deus. Tem ocasião que só cabe você e Deus. Tem estreito que não cabe você e seu esposo. Não, seu pastor não. É você e Deus ali dentro. Você entende? E ali Deus vai moer eu e você. E vai se dar a revelar que é o Senhor da minha e da tua vida. Aquele povo se atenha a ficar no arraial. A adorar de longe. Deus chama você a adorar de perto. Eu diga, porém, para eu adorar de perto, eu tenho que sair fora do arraial. Montar a tenda fora do arraial. E adentrar na tenda. Porque é na tenda que Deus se dá a revelar. Essa tenda, como vocês sabem muito bem, não é uma barraca simplesmente. Não é uma questão física. Mas eu estou dizendo aqui, são questões que não diz respeito a lugares sagrados. Mas são lugares de intimidade. Vocês compreendem meu linguajar? Não é uma barraca que tem que ser montada. Não. Não é um templo que tem que ser erguido. Mas é o templo erguido dentro do teu próprio coração. Arranca esses ídolos que estão aí. Os ídolos que são muitos. Sabia disso? Os ídolos do orgulho. Os ídolos de tantas coisas. Cada um da gente estamos propensos a ídolos. Uns a mais, outros a menos. E a gente diz, Senhor, eu quero que tu reine. Mas como é que Deus pode reinar? Um reino dividido. Com um altar onde tem o Senhor e o ego. O Senhor e Mamon. O Senhor e aquilo. Deus diz, limpe.
para que a tenda seja cheia, os ídolos têm que ser banidos. E não é algo fácil tirar ídolo. Sabia disso? Não é fácil se tirar ídolo do teu coração. Mesmo com versos, nós estamos sujeitos a vivermos com o coração dividido. Por isso que o Senhor deixou bem claro através daquela palavra do próprio profeta Elias, né? Porque vocês cocheais em dois corações. Se o Senhor é Deus, serve ao Senhor. Se Baal é Deus, serve a Baal. Agora, decidam. A gente vê hoje uma igreja dividida. Uma igreja que quer servir ao Senhor só a partir daquilo que Ele pode nos dar. E ao mesmo tempo quer, na sua grande maioria, ter o Senhor como seu servo. Ele é Senhor em qualquer situação. A palavra que eu dizia à irmã de Deus diante da morte da mãe dela, eu dizia: minha irmã, a palavra não é choro, não é murmuração, a palavra é gratidão. É isso que o Senhor nos ensina. Amém, amados? É isso que o Senhor diz, é isso que o próprio Jó nos ensina. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E se adorar a Deus fora do arraial. E o meu desafio e o teu é sair fora do arraial e não adorar dentro das normas impostas pelo mundo. As normas impostas pelo mundo, essas normas aí, em que o Senhor não é o centro. Tem, vamos supor, o Natal, sim, é um Natal que é só mais para consumismo, mais para Papai Noel, do que para o foco do Senhor eterno. Portanto, a adoração, ela tem que ter primazia, amém? Ela tem que ser singular. Deus não divide sua glória com ninguém, meu amado. Deus exige de você e de mim exclusividade. Deus quer de mim e de você exclusividade. Por quê, pastor? Porque Ele é zeloso, porque Ele é Deus. E fora dele não há ninguém a quem podemos de fato comparar. Amém, amados? E aí prossigamos onde diz o verso 11. Não é? Vamos aí, portanto, encerrarmos a partir do que diz o verso 11, acerca disso, em que Deus se dará a revelar para aqueles que saem para fora do arraial e adorar dentro da tenda. Acompanhe comigo o verso 11, vamos lá? Olha o que é que diz o verso 11. E o Senhor falava a Moisés face a face. Como é que Deus falava com Moisés? Diga comigo, face a face. O que é falar face a face? É falar com intimidade. E Deus só fala com intimidade, Deus só se dá a revelar àqueles primeiramente que saem fora do arraial. E aqueles que entram onde? Na tenda. E aí Deus se dá a revelar. O Senhor falava com ele, com Moisés, o quê? Face a face. Como quem fala com seu amigo. Isso é uma coisa linda, né? A intimidade que Moisés tinha. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés voltava ao arraial. Onde é que estava Josué? O quê? Na tenda. Moisés ia ser recolhido, Josué precisava ser cheio para liderar aquele povo. Portanto, ele precisava o quê? Continuar onde? Na tenda. Amém? Diga: Deus, me ajude a não de forma esporádica desmontar a tenda. Mas como diz o texto, de costume Moisés desmontava a tenda. E na tenda Deus se dava a revelar. Por fim, eu queria que nós estivéssemos pensando: como está a tenda, a minha tenda do encontro? Dentro ou fora do arraial? Vamos juntos fazer essa pergunta a nós mesmos. Como está minha tenda, a tenda do encontro? Dentro ou fora do arraial? É uma pergunta que cabe a você, e só a você responder a você mesmo. Que Deus nos dê graça, graça o suficiente, força o suficiente para nós sairmos
dessa zona de conforto e dizer: Senhor, eu estou disposto a quebrar os parâmetros, a sair do arraial da comodidade e buscar experiência profunda contigo. Quando a gente fala experiência, não é aquela coisa louca que a gente vê por aí não, né? É uma experiência à luz da Escritura Sagrada. Amém? A experiência que eu estou dizendo aqui não é uma coisa fantasiosa, não é uma coisa de fábula, não. É você entender que é aquilo que Deus relata em Oséias. Conheçamos a Deus, mas continuamos prosseguindo em conhecer. A própria teologia mostra a questão da revelação progressiva. O que Deus tem a se revelar para a gente é infinitamente muito maior daquilo que a gente já tem hoje. Tem coisas que de fato Deus quer ter um grau a mais de proximidade contigo. Mas quando é que vai ter? Diga: quando eu me dispor a desarmar a tenda e montar a tenda fora do arraial. Por fim eu digo: que Deus te ajude. Que 2024 venha na disposição de que a tenda tem que ser desmontada. Mas diga onde? Fora do arraial. Mais perto de Deus. Nos pés do Senhor é que eu devo estar. É isso que o Senhor ensina entre Marta e Maria. Marta, ansiosa de um lugar para outro. Maria, onde estava? Onde estava Maria? Diga: aos pés do Senhor. E o lugar mais alto que eu tenho que estar é aos pés do meu Senhor. Você pode aplaudir o Senhor que está na glória. O Senhor que está no trono. O Senhor que os céus dos céus não conseguem conter. E eu quero viver mais perto, mais íntimo desse Deus. Portanto, descanse. Amém?